Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Hoje eu quero falar sobre a escolha pelo padrão divino. Já tem alguns dias que eu tenho remoído essa questão da escolha de Deus. Porque João 14, 15 e 16, ele diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomei para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu faça, eu vou-lo conceda. Ok, se não fomos nós que escolhemos, qual foi o critério de Deus para me escolher e escolher você? Se formos parar para analisar, irmãos, toda empresa, quando ela vai constituir, ou ela já está constituída, ela procura um funcionário para trabalhar, ela procura alguém que tem pelo menos habilidades ou aptidões para fazer o serviço que ele vai fazer. A pessoa chega naquela empresa e ela encontra uma estrutura, a visão da empresa, encontra o padrão da empresa, encontra o tipo de serviço que precisa oferecer e a qualidade desse serviço. Se o funcionário não se adequa, não serve para aquele cargo. O empresário deve substituí-lo porque ele não está no nível daquilo que a empresa necessita. Agora, vamos trazer para a realidade do reino. Você acha que você tem o padrão de Deus para ser seu discípulo? Se fosse Deus analisar como nós analisamos assim a empresa, que não tem aptidão para fazer aquela coisa, você acha que Deus descartaria você? Não, isso aqui não serve. Não, isso aqui não vai dar certo. Qual seria esse perfil de pessoas que o Senhor queria escolher para representar o reino de Deus nessa terra? Qual é o parâmetro dele para ele escolher? Porque seria até uma coisa injusta, porque cada pessoa é uma pessoa, a gente pensa logo por aí. Mas o padrão divino, ele já estava estabelecido desde quando o Senhor fez o mundo. O padrão de reino já estava estabelecido, ele trouxe o reino para essa terra, para que essa terra vivesse reino, e quando chegou aqui, houve uma distorção. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então houve uma distorção do padrão divino. Todo mundo saiu do padrão, então todos nós estamos iguais, ninguém tem o perfil de ser essa pessoa para ser escolhida por Deus. Agora, isso não levou o Senhor a desistir de nós. Isso é fantástico, irmãos. Apesar de não termos o perfil ideal para representar o reino de Deus, não houve uma desistência de Deus de mim nem de você. Ele sabia o que estava fazendo, e isso é maravilhoso, sabe por quê? O padrão do reino de Deus não depende do homem, depende dele, estar nele, e é ele quem vai implantar nessa terra. É ele quem vai ter todo o processo de transformação para nos colocar no nível dele, como funcionário. Se ele chegou e ele se submete aos treinamentos para adequar o padrão da empresa, ele pode ser contratado. Por isso que o padrão de Deus, irmãos, ele não tem um parâmetro acerca de homem, o parâmetro dele é Deus. Quem é Deus? E o que ele quer que eu seja igual a ele. Ele diz, sede santos como eu sou santo. O padrão do céu que vem para cá. Jesus saiu do céu, veio para cá, mas ele manteve o padrão do céu. Ele não se corrompeu, ele não mudou o discurso, ele não mudou
as vestes, ele não mudou nada. Ele manteve o padrão do céu aqui para mostrar para mim e para você que podemos viver nessa terra mantendo um alto padrão, um alto nível de qualidade, de caráter, de honestidade, de fidelidade, de aliança, de comprometimento. Enfim, ele trouxe um padrão para que eu e você nos adequasse a ele e ele nos uniformizasse. Todos nós temos condições de viver o padrão do reino de Deus nessa terra. E o maior problema é, eu quero isso. Eu quero ser esse padrão. Eu me esforço para chegar nesse nível. As mudanças estão acontecendo na minha vida? A grande maioria, não. E aqui está o sentido da escolha de Deus. Quando Jesus veio para escolher a sua equipe, Jesus, ele precisou ter critérios para ele escolher esses 12. E veja, ele não chegou e você, não foi coisa rapidinha assim, de uma semana, um mês, 2 meses, não. Ele só foi escolher essa equipe no ano 22 depois de Cristo, no período de primavera. Houve uma jornada aí de caminhada, de análise, de verificação, e muitos deixaram Jesus, a Bíblia diz. Muitos foram até com ele com um determinado ponto e ficaram. Senhor, teu discurso é muito duro. Ele disse, vocês querem me deixar? E Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida? Então, ou nós mudamos, ou nós o deixamos. Não tem outra escolha. Ou nós nos adequamos ao padrão de Deus, ou nós abrimos mão de Deus para continuar sendo nós. É simples assim as coisas do reino. Só que a gente quer continuar sendo nós com os benefícios do reino. São 2 coisas. Para ter direito de gozar dos benefícios do reino, eu preciso viver reino. Eu preciso estar próximo do rei. Eu preciso ter relacionamento com o rei. Eu preciso cumprir as ordens do rei. Agora, se eu não quero nada disso, mas eu quero a minha vida do jeito que eu quero levar, e os benefícios de lá, vai ficar sem os benefícios, porque nós vamos colher tudo aquilo que estamos semeando do lado de cá. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez questão de mostrar para a sua equipe foi qual era a visão do reino. E a visão do reino ficou clara ali no Sermão da Montanha, capítulo 6, verso 33. O que ele diz? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele priorizou aqui, irmãos, todas as coisas serão acrescentadas quando o reino for primeiro na nossa vida. O reino era prioridade no Éden, eles não conheciam nada. Ele trouxe uma estrutura de reino que era a perfeição. Trouxe a estrutura do céu, tudo era perfeito. A natureza funcionava em sincronia, tudo era nas cadeias certas, a cadeia alimentar funcionava com os animais. Eles não precisavam fazer coisa nenhuma, havia perfeição no Éden. Com o pecado, tudo foi distorcido ali. E não só isso, ali houve a perda da identidade do reino, a identidade de Deus, a identidade do homem, a identidade que essa terra passaria a ter acerca do reino que estava vindo. Foi perdido ali também a vida eterna. Perdeu-se o direito de estar eternamente aqui, vivendo todos os benefícios do passado. Além disso, os animais mudaram a sua natureza também, a sua mansidão, onde estavam juntos, veio a ferocidade, veio as inimizades e começaram as coisas a serem alteradas. E aí a justiça de Deus precisou entrar em ação também. Veja que uma atitude teve um impacto tão grande em toda a terra. Mudou toda a estrutura, mudou a essência dessa terra. Por isso que Lucas capítulo 9, verso 6, ele diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E a palavra-chave aqui nesse texto, irmãos, é apto para o reino de Deus. Não cumpre o padrão.
não cumpre o princípio básico para se tornar um cidadão do reino, não cumpre a regra para representar esse reino. Se eu começo a minha jornada com Deus e eu desisto e sigo o meu caminho, eu não sou apta para representá-lo nesse lugar. Eu não posso usar o nome dele, eu não posso falar sobre ele, eu não tenho know-how para falar do que eu não vivo, do que eu não sei, do que eu não conheço. Lucas deixa isso muito claro. Começar uma jornada e ficar no meio do caminho já nos descredibiliza. Lembra quando aquele mágico foi falar, em nome do Deus de Paulo eu te repreendo, o que o diabo disse? Ei, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Deus de Paulo, quem é você? Ele foi repreendido na lata pelo demônio. Quem é você para vir falar comigo? Você é um dos meus, eu mando até em ti. Eu te manipulo, eu falo tudo que você fala tudo que eu quero. Porque é assim, o reino das trevas, eles dominam e controlam também pessoas. Por isso, queridos, que Lucas, ele fala sobre essa questão que está proposta aqui, a aptidão. A aptidão para ser do reino é o como vou fazer a obra de Deus. Ter aptidão para trabalhar no reino é receber de Deus as orientações, como fazer o reino de Deus ser propagado nessa terra, como fazer o reino de Deus ser visto nessa terra, como entender o funcionamento do reino de Deus nessa terra. Isso é muito fácil, porque essa visão foi perdida por quase todos. Por isso que quando nós lemos esse texto de Marcos, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos aqui, eu te pergunto, qual foi o critério de Jesus para chamar esses dois irmãos que estavam ali pescando? Que critério Jesus usou aqui para chamar esses dois homens, que diz o texto, que quando ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu esses dois irmãos, Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Quando nós olhamos aqui, irmãos, a primeira coisa que eu enxerguei aqui, quando ele avistou, eram dois irmãos, família, trabalhavam em família, havia unidade familiar. Jesus, ops, já está aqui no rumo do princípio, família, base do reino, família. Outra coisa que Jesus viu, que eles lançavam as redes, no verso seguinte diz, que eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Havia uma repetição de padrão. Repetiam, lançava e puxava, lançava e puxava, lançava e puxava, repetidas vezes, e nada apanhavam. Mas eles não paravam de fazer a mesma coisa. Isso se chama perseverança. Ops, cumpriram mais um princípio. Eles não desistem com facilidade, porque o reino para ser prega e continua pregando, é igual bater a cabeça de um prego até ele entrar na tábua, e as pessoas às vezes não querem, e precisamos ser perseverantes. Jesus, boa qualidade desses dois, estão servindo aqui para o que eu quero. Quando Jesus viu esses dois itens da vida daquelas pessoas, irmãos, o que ele fez? Venham comigo. Vocês servem. Vocês têm características que podem ser trabalhadas. Jesus chamou, vinde a mim. E aí ele viu nesse chamado, o outro ponto fortíssimo, chama-se obediência. Eles largaram tudo, irmãos, na mesma hora. Diz o texto que deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não contestaram nada, não perguntaram para onde, fazer o quê? Quem é você? Não teve interrogatório. Imediatamente largaram tudo e seguiram Jesus. Uma das coisas importantíssimas num processo de discipulado, a primeira coisa é receber Jesus no seu coração, e depois é aprender nesse processo de discipulado exatamente como eu anuncio o reino de Deus. Quando eu não me submeto a um processo de discipulado, eu não tenho aprendizado. E eu começo a fazer do meu jeito, que não dá certo. Porque não houve conhecimento.
Não houve aprendizado. Vai fazendo na tora e acha que é assim. Nada no reino de Deus é bagunçado, irmãos. Nada é bagunçado. Jesus chamou aqueles homens, e quando ele diz, vem comigo, ele estava dizendo o quê? Você vai abrir mão do seu passado, você vai abrir mão do seu presente, por um futuro que você não sabe qual é. Está disposto? Isso chama renúncia. A grande maioria não tem esse pique para renunciar, nem passado e nem presente, porque tem medo do seu futuro. Você só pode ter medo do seu futuro quando você não sabe com quem você anda, nem para onde você vai. Mas quando você sabe com quem você está, isso quer dizer entrega total. Aqueles homens fizeram uma entrega total ao Senhor Jesus. E aí, Mateus capítulo 13, ele explica que tipo de entrega é essa. Quando você vai lá no verso 44, ele compara o reino de Deus com um tesouro que foi escondido num campo. E aquele homem achou. Ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo, porque aquele tesouro lhe interessava. Ele abriu mão do seu passado, ele abriu mão do que ele tinha no presente, porque ele queria aquilo ali que estava naquela terra. No verso seguinte, ele fala a mesma coisa. É também comparado àquele homem que encontrou uma pedra de grande valor. Ele vendeu todas as outras coisas que ele possuía para comprar uma única pedra. Está disposto a abrir mão de tudo por uma única pedra? Jesus, a pedra angular. A maioria, irmãos, não tem esse nível de renúncia em relação a Deus. Por isso que as nossas decisões, elas precisam dar respostas para Jesus. Quando ele diz, venham comigo. Quando ele diz, vinde a mim, segue-me. As palavras que ele usou aqui, vinde após mim, venham. Jesus estava dizendo para eles algo muito extraordinário. Venham e eu vos farei pescadores de homens. Vamos deixar aqui o complemento da frase e vamos ficar aqui. E eu farei. Eu farei tudo o que for necessário para você desempenhar o seu chamado. Queridos, esse medo não provém de Deus. O Senhor está dizendo, eu assumo a responsabilidade por tudo na tua vida, eu farei. Ele está dizendo, mas Senhor, eu não sei fazer, mas eu farei. Senhor, eu errei, não tem importância, eu farei, você acertar. Mas Senhor, eu sou rejeitado pelas pessoas, não tem importância, eu farei eles te amar. Senhor, eu não sei falar, não tem importância, eu vou pôr a palavra na tua boca. Senhor, mas Senhor, não tem importância. Essa frase, irmãos, eu farei, essas duas palavrinhas, determina que o sucesso do chamado de Deus não está em mim nem em você, está em quem nos chamou. Ele vai fazer em nós o que for preciso. Agora, nós temos que dar a Ele esse espaço. Tudo que for necessário para fazer, para trazer para esse padrão divino, é Ele que vai fazer. Lembre-se que Ele está aqui querendo nos levar a viver um padrão divino que nós não temos. Foi perdido com o pecado. Então, quem tem que fazer esse processo de cura, de restauração, para nos levar a esse alto nível de Deus, é Ele mesmo, porque nós não sabemos. Por isso Ele garantiu, eu farei. É uma fala dele. Tudo que nós aprendemos, irmãos, vem de Deus. Por isso que esses homens aqui, eles estavam naquela de lançar rede e trazer rede vazia. Lançar rede e trazer rede vazia. Esse ato deles ali, muitas e muitas vezes foram repetidos. E a frustração com certeza estava no coração daqueles homens. Mas eles não desistiam apesar disso tudo. E aí vem a pergunta, eles eram pescadores mesmos? Eram profissionais. Eu te pergunto, quantos anos de crente que você é um pescador de vidas? Você ganha almas? Ou já desistiu e nem prega mais? Eu falo, mas ninguém quer saber. Jesus disse, vinde a mim e eu vos farei. Esse ganhador de almas que você não é ainda. Esse pregador que você não é ainda, esse homem, essa mulher de Deus cheia do Espírito Santo que você não é ainda. Se eu fosse você, já tinha recebido tudo. Irmãos, não perde o feeling de Deus na tua vida não, esse é o tempo.
Jesus, ele continuou, pegou esses dois irmãos, ele continuou a sua caminhada. Diz o texto que quando ele estava caminhando, diz no versículo 17, então eles deixaram imediatamente o seguiram. Verso 19, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. Olha a posição desses moços. Quem ele viu? Homens que não estavam parados. Eles não estavam lançando redes, eles não estavam lavando redes, mas eles estavam consertando redes. Eles estavam fazendo alguma coisa, irmãos. Isso justifica-se que, às vezes, as pessoas não querem fazer nada porque diz que o mar não está para peixe. E Jesus provou, tem peixe nesse mar. Tem alguma coisa errada em você. Aqueles moços ali, irmãos, eles estavam trabalhando porque as suas redes estavam rompidas. Não eram adequadas para o trabalho que eles estavam fazendo, e por isso eles não tinham resultados. Mostra que quantas e quantas vezes estamos fazendo um trabalho inadequado, no lugar errado, da forma errada, e por isso continuamos sem resultados. E queremos nos frustrar ou culpar Deus por essa falta de resultados. Mas veja que o mais comum é parar e se justificar. É parar e arrumar alguma coisa para se defender. Na realidade, não sabe usar a ferramenta que está sendo colocada na sua mão. E acaba querendo transferir o seu fracasso para outra pessoa. Por conta do método, por conta do horário, por conta do tempo, por conta da forma. E vai colocando culpas em várias outras coisas. E não assume a autorresponsabilidade do mau uso da ferramenta, que é a palavra de Deus. Se eu não aprendo a manusear esse livro, eu não sei usar. Coloca uma caixa de ferramenta na frente de uma pessoa que não sabe o que é martelo, que não sabe o que é chave de fenda, que não sabe o que é alicate, que não sabe o que é serrote. O que vai fazer com isso? Isso aí você faz muitas coisas. Tipo o quê? A chave de fenda você aperta um parafuso. E qual é a chave de fenda? Olha a luta. Olha a luta. Você quer um empregado desse na sua empresa? Que não sabe nem o que é uma chave de fenda? Fala sério. Jesus não quer uma pessoa que não sabe usar a ferramenta, que é a palavra, irmãos. Isso aqui é poder demais na mão de a gente, e a gente não sabe usar. Por quê? Porque não manuseia, porque não senta para aprender. E o que impressiona é que Jesus viu aqueles homens, eles estavam lavando as redes, eles não estavam desistidos de jogar ao mar, mas eles ainda acreditavam, não, nós não pegamos nada porque nossa ferramenta está inadequada, está cheia de nós arrebentados, vamos juntar aqui, vamos consertar as nossas redes, vamos jogar outra vez. Isso é saúde, por isso Jesus os chamou, porque havia interesse em conserto, havia interesse em reparação, havia interesse em aprendizado, e eles estavam fazendo isso. E Jesus disse assim para ele, então vem cá, vem comigo, vinde a mim. E eles, como os dois primeiros, deixaram tudo, deixando o barco, seu pai Zebedeu com os empregados foram após Jesus. Veja que eles foram mais cuidadosos ainda, eles não abandonaram o seu negócio, eles não abandonaram o seu pai, a sua casa, eles deixaram alguém cuidando dos negócios e do seu pai, da sua família. Isso chama a atenção de Jesus. Qual o cuidado que temos com a nossa vida pessoal de negócios e com a nossa família? Padrão, irmãos, somos padrões dos fiéis em tudo. Se nós somos crentes e não cuidamos dos nossos domésticos na fé, somos piores do que os infiéis. Se somos cristãos, não cuidamos da nossa vida financeira, somos piores do que os ímpios, porque nós temos que levar o nosso padrão. O nosso padrão é reino. Nosso padrão não está aqui nessa vida de pecador aqui só para viver, não. Ele diz que nós precisamos aprender sobre essas coisas para voltar ao princípio de tudo. Isso fala de responsabilidade. Deus honra discípulo que é responsável pela missão que Ele coloca nas suas mãos. Quantas coisas foram colocadas que você largou? Irmão, cuida dessa vida.
Ah, ele não quer nada não. Irmão, visita aquela pessoa. Ah, não tive tempo não. Irmão, você pode ir lá falar com aquela outra pessoa? Não, não posso não. Esses nãos é para Deus, e Ele está computando qual é o nível de interesse de se tornar um cidadão do reino ou não. Frequentar culto não te garante ser um cidadão do reino. Eu estou falando sobre isso já há 2 semanas, e vou bater na tecla sobre cidadão do reino, até você adquirir a identidade de reino de Deus. Porque não é ser discípulo ou membro de igreja, ser cidadão do reino de Deus. E nós vemos aqui que no exemplo dessas 2 chamadas de Jesus, irmãos, o Senhor viu sinais na vida desses homens que encaixava com o que Ele procurava. Essas pessoas têm características daquilo que eu quero fazer como referência de ser meus discípulos, os meus 12, aqueles que vão estar na linha de frente, lá na frente, para mostrar o reino de Deus. E aí nós vemos o segundo passo. Primeiro ele mostrou a visão do reino. O segundo passo sobre esse reino do padrão, é o compromisso. João capítulo 5, verso 19. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aqui você vê Jesus se comprometendo em ser, falar e fazer tudo o que ele ouviu do seu Pai. E ele assim o fez. Aprender as coisas do reino é ter um compromisso de que nós vamos reproduzir isso em todo lugar onde nós formos. Falarmos disso em todos os níveis de relacionamento que nós tivermos. Termos um alto padrão de honestidade, de fidelidade, de caráter, de pessoas honestas em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Mostrando que, com quem eu aprendi com quem é perfeito. O caráter dele veio como um dos princípios que nós aprendemos básico do módulo 1 da Escola de Líderes, que é o princípio da mordomia, do caráter, da honestidade, da sabedoria, tudo aquilo que vocês já viram. Então veja que se nós não vivemos os princípios, nós não estamos nos identificando com o reino. Nós não temos know-how para dizer eu sou crente. Você é crente de quê? Em quem? Porque nosso padrão está muito distorcido ao de Deus. Nós precisamos, para ter o padrão de Deus, estar perto dele. Jesus, ele mostrou: eu tenho compromisso com meu Pai, a minha fala é tudo que eu escutei dele, e isso eu estou falando para vocês. Agora, o que eu estou falando para vocês estão escutando para vocês viverem e reproduzirem a mesma coisa, e para isso precisa ter compromisso com ele, para mostrar às pessoas que nos escutam todas as oportunidades que ele dá para que a gente faça uma aliança com os céus. E a terceira passo, irmãos, é o ritmo de vida das pessoas. O que nós vemos aqui? A expectativa de Jesus é que, à medida em que aqueles discípulos começassem a andar com ele, adquirisse o seu ritmo. Qual era o seu ritmo? A sua rotina. Como ele fazia? Quais eram os seus hábitos? Como ele se comportava, com quem ele estava, o que ele fazia quando ele estava com as pessoas. Quando você começa a andar com uma pessoa, você adquire os hábitos daquela pessoa, e você vai fazendo exatamente o que aquela pessoa faz. Reproduz o padrão daquela pessoa, porque aquele modelo dá certo, aquele modelo funciona. E a questão, irmãos, não é andarmos simplesmente, não, vai Jesus, eu estou indo atrás de ti. Não, precisamos andar passo a passo, junto com ele. É ruim você andar com uma pessoa que o passo está descompassado. A pessoa está mais acelerada que você, ou está muito mais lenta, ou o passo está desencontrado, nós não estamos nos encontrando. O ideal de Jesus é que o nosso ritmo seja junto com o dele. Pé direito e pé esquerdo, vamos andando devagarinho, mas constante, firmes e constante na obra que o Senhor colocou na nossa vida. E aí ele mostrou qual era o seu padrão. Qual era o padrão de Jesus? Ele levantava de madrugada. Vou ter que levantar de madrugada. Vou nem responder. Ele buscava Deus, ficava sozinho com Deus, um tempo lá exclusivo. Aí ficava todo mundo doido procurando: cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde Jesus estava?
procuravam Jesus por interesse naquilo que ele iria fazer. Jesus estava mostrando: eu primeiro ouço do meu Pai tudo que ele tem para me dizer, para me fazer, como fazer, onde fazer. Recebi as instruções, eu posso sair para realizar essa obra. Ele tinha método, irmãos. Quando você olha aqui para Lucas, capítulo 9, ele detalha isso. Eu vou só passar por cima que o nosso tempo já acabou. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, ele mostra claramente isso aqui. O que ele diz nesse texto? Qual era a sua rotina? Qual era a rotina de Jesus? Ele estava dizendo aqui que os discípulos, depois que ouviram ele falar, eu vou ler lá na frente a rotina, depois que ouviu ele falar sobre essa sua rotina, eles disseram assim: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor quiser, onde o Senhor quer que for. Verso 57. Vai? Sim, eu vou contigo. E Jesus disse: deixa eu te falar, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Serve? Quer assim mesmo? Olha só, irmãos, o confronto de Jesus. Se você quer, segue-me. Quando Jesus diz isso, irmãos, o primeiro começa a dizer: Senhor, deixa eu ir lá sepultar meu pai. Aí o outro diz: não, eu preciso primeiro ir lá em casa resolver outro problema. Cada um começou a arrumar os seus argumentos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Jesus, deixa os mortos sepultar os mortos. Vamos aqui. Continua firme aqui no propósito. Nós desfocamos com muita facilidade quando o propósito não é aquele do nosso coração. E aqui é o ponto que o Senhor quer que você aprenda a dar a passada dele, porque nós mudamos o nosso foco. Que respostas que nós esperamos dele para não desistir do chamado? Nós geramos expectativas pessoais que não são as reais, e queremos culpá-lo por não dar certo, por não funcionar. Presta atenção, irmãos. Quantas vezes as pessoas criam expectativas? Não, Jesus, eu estou fazendo tudo certinho, não se converte ninguém. Qual a expectativa? Que se converta uma multidão ao mesmo tempo. Gera uma expectativa de que todo mundo vai ser liberto, todo mundo vai aceitar Jesus, vai ter um reteté naquele lugar. Gera uma expectativa de que a promessa vai se cumprir, eu vou prosperar, eu vou ficar rico. Aonde na Bíblia diz que isso é resultado para Deus? O resultado que Ele espera é vidas convertidas no altar. Mas nós transformamos isso e traduzimos na nossa linguagem, que se a igreja não estiver cheia, se não tiver um movimento, um grito, um reteté, Ele não está aqui. E Ele nunca prometeu isso para nós, irmãos. Por isso que Jesus, Ele mostra, deixa eu te falar, eu abri mão da minha vida pela sua. Eu abri mão da minha glória pelo seu lugar, pelo lugar dessa terra, para onde você mora. É isso aí, é abrir mão do que é seu pelo outro. Estamos dispostos? Ele diz: as raposas têm seus ninhos, tu tem onde reclinar a cabeça, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Está bom para ti? Você não vai ter lugar, vai ser perseguido, não vão te ouvir, não vão querer aceitar essa palavra, não vão querer essa vida. O que ele mostrou é só o contrário do que nós geramos como expectativas. E nós nos frustramos com esse chamado. Por isso que nesse texto de Marcos, que é o que eu estava falando sobre o chamado, eles começaram a andar atrás dele, verso 35 a 38, para saber: cadê esse homem? Ninguém acha esse homem, cadê ele? E eles começaram a andar atrás de Jesus, e diz o texto que, tendo se levantado alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Essa era a rotina de Jesus, ficar sozinho com Deus, em lugares onde ninguém pudesse lhe incomodar. Depois diz o texto que eles procuravam diligentemente onde ele estava. Queridos, porque eles andavam atrás deles? Eles queriam o que Jesus tinha, mas o verso 35 diz que Jesus foi para um lugar onde ele não queria presença de multidão,
Ele não queria pessoas o aplaudindo, perseguindo. Ele só queria ficar sozinho com Deus. Aqui está o segredo do seu chamado. Quando você fica sozinho com Deus, todo o resto do que você vai fazer funciona. Porque Ele vai te dar os comandos, as orientações, a unção e a graça, a expertise que você precisa para realizar essa obra. Agora, nós procuramos Jesus em igrejas cheias. Nós procuramos Jesus em multidões. Procuramos Jesus nos aplausos. E Ele nunca prometeu isso para nós. Depois que Ele sai do lugar secreto, que Ele confessa isso: Senhor, te procuramos em toda parte. Olha o que Ele diz no verso 38. Jesus, vamos para outros lugares, a povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus, irmãos, Ele não se adequou à expectativa dos discípulos. Ele queria que os discípulos se adequassem à expectativa dEle, à realidade dEle. Qual era a realidade? Comprometa-se a andar na minha passada, em buscar primeiro meu Pai. Meu Pai vai falar, depois você vai. Nós queremos sempre que Jesus venha e se adeque ao nosso ritmo de vida, à nossa realidade. Não vai acontecer. Quem está nos chamando para representar o reino é quem diz como as coisas vão acontecer. Nós sempre, antes de sair, é que temos que buscar a orientação. Quanto tempo você fica com Ele antes de sair de casa? Para fazer qualquer coisa, para fazer sua célula, para você vir para o culto, para você pregar em algum lugar. Qual é o teu tempo para você ouvir qual é os comandos dEle para aquele lugar? Às vezes precisam ficar muitas horas, porque Ele quer saber, você vai perseverar ou você está apressado? Horas e horas e horas de espera que Ele diga a palavra-chave para você sair. Comigo é assim. E eu fico lá esperando, tá bom, tu não vai falar nada, eu também não, vou esperar. Até Ele dizer, muitas vezes, já em cima da hora, uma palavra que vai puxar o rema de todo o resto. Por que Deus faz isso, irmão? Porque Ele não é organizado? Não. Para saber se nosso coração está querendo Ele ou o que Ele vai nos dar. Nossa busca de Deus precisa ser pela pessoa que Ele é. A presença dEle em nós é que vai fazer a diferença por onde nós passarmos. E por fim eu quero encerrar falando sobre o nosso discipulado. Porque esse foi o discipulado de Jesus. Os discípulos iam atrás dEle para saber o que Ele tinha para ensinar, para reforçar o conteúdo que eles precisavam para fazer o trabalho. Foram anos de intenso aprendizado com o mestre. E aqui ele mostrou, irmãos, que a mentoria dele via primeiro do seu pai. E era filho de Deus, conviveu com Deus, já sabia a rotina de Deus, ouvia tudo de Deus, mas mesmo assim, todos os dias ele estava lá, pronto na madrugada para ouvir o que Deus tinha para falar com ele, e era um tempo de qualidade que ele não tinha pressa para sair. Ele ia bem escuro para dar tempo de ficar muitas horas até o dia amanhecer e ninguém lhe perturbar nessa intimidade com Deus. E aqui é a nossa primeira parte, a nossa busca pessoal, o preço de crescimento pessoal que nós podemos ter. Ir para esse lugar secreto para ouvir a voz de Deus. E a outra coisa é desenvolver esse chamado. Como vamos desenvolver isso sem se encaixar na vida dele? Ele jamais vai vir se encaixar na nossa rotina. Nós lembra que o chamado é abrir mão do passado e do presente para entrar num futuro novo. E entrar no futuro novo é você ter uma rotina nova, um aprendizado novo. E aí você entende a função da mentoria e do discipulado. São três coisas diferentes, irmãos, que nós precisamos entender aqui. Cada um tem um papel diferente. A equipe é nivelada para crescer juntos. Todas as equipes da igreja são niveladas para crescer juntos. Para quê? Cumprir o propósito de ganhar almas para Jesus. Aí nós temos o líder. O líder, a pessoa, ela cresce num processo de discipulado. O que quer dizer isso? É um crescimento pessoal, onde o líder vai estar
ajudando você nesse processo de entender todos os ajustes que precisam ser feitos na sua vida pessoal, no seu caráter, no seu chamado. E tem a terceira coisa, que é esse discípulo que está crescendo e precisa de uma mentoria nas ações do crescimento que ele está tendo daí para frente. Então, são 3 vertentes que trabalhamos: o crescimento do conjunto, o crescimento individual do líder, pessoa, e o crescimento das ações de crescimento, e o investimento nas ações de crescimento para que ele seja mentoreado, porque já está num caminho um pouco mais à frente dos outros. E esse é o processo que nós estamos vivendo para que seguir o padrão. Qual foi o padrão divino, irmãos? Foi esse. Jesus não saiu dando tudo para todo mundo, não. Houve uma seleção. E ele foi trabalhando, até mesmo na equipe de 12, nem todos receberam o mesmo nível de discipulado e mentoria, não receberam. Então, o que nós aprendemos? Existe um padrão de Deus. Eu fui escolhido, eu estou dentro do padrão ou eu estou fora desse padrão? Se eu estou fora, não tem mais jeito? Tem. É o seu desejo de querer estar dentro. O Senhor chamou a todos, irmãos. Agora, o nível da obediência e submeter-se a esse processo para ser o representante do reino nessa terra, depende de cada um. O quanto eu quero representar o reino de Deus. O quanto eu quero ser referência desse reino nessa terra. O quanto eu quero que as pessoas ouçam Deus através da minha vida. Assim é o chamado deles. Aqueles pescadores jamais imaginaram, do jeito que eles eram, com muito menos cultura do que nós, eles seriam esses grandes homens de Deus. E isso prova que, assim como ele disse para eles, eu farei, ele diz para você, eu farei na tua vida também.